Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre transistores de efeito de campo, mais especificamente sobre o fenômeno de estrangulamento do canal. Quando eu era estudante, eu fiquei pensando bastante na época que estudei isso pela primeira vez, como é que existe a passagem de corrente no transistor de efeito de campo, mesmo com o canal estrangulado, tá? Então, pensando um pouco sobre isso, eu resolvi fazer essa aula para tentar esclarecer isso para vocês, tá? Então vejam, vamos considerar primeiro um transistor canal N, um transistor MOSFET canal N, tá? Polarizado do jeito que vocês estão vendo aqui. Então vejam, eu tenho uma tensão VGS, né, que é maior do que a tensão de limiar, VT, portanto suficiente para estabelecer a região de canal contínuo necessário para que, ao colocar uma tensão VDS pequena no dreno, eu tenha a passagem de corrente ID do dreno para a fonte, certo? E nessas condições em que VDS é pequeno, vamos supor que da ordem de 0,1 ou 0,2 volts, por exemplo, o canal tem essa forma retangular, né, considerando que a imagem está desenhada em duas dimensões, né, bonitinha, certo? Mas como que isso fica quando eu vou aumentando o valor de VDS? Tá? Então, à medida que o valor de VDS cresce, tá, vai acontecer o seguinte: a diferença de tensão entre a porta e a região do canal, ela vai variar quando a gente olha aqui próximo à região da fonte e quando a gente olha aqui próximo à região do dreno. Por exemplo, a fonte está aterrada. Então, a diferença de tensão entre o terminal metálico da porta e a região do canal nas vizinhanças da fonte é igual a VGS, porque o S da fonte, né, está aterrado. Mas, se a gente olha aqui nas proximidades do dreno, a diferença de tensão entre a placa do terminal da porta, né, e essa região aqui do canal, ela já não é mais VGS. Ela é, na verdade, VGS menos VDS. Quando eu tinha o valor de VDS pequeno, da ordem de 0,1, 0,2 volts, como no caso anterior, essa diferença era pequena, era irrisória, e, portanto, o canal tinha uma forma uniforme, retangular. Mas a partir do momento em que VDS adquire valores mais e mais elevados, a diferença de tensão entre a porta e a região do canal nas proximidades do dreno começa a ser muito menor do que a diferença de tensão entre a porta e a região de canal na proximidade da fonte. Isso faz com que o campo elétrico induzido por essa diferença de tensão seja diferente ao longo do canal. Como aqui a diferença de tensão é maior, o campo elétrico é mais intenso. Como aqui a diferença de tensão é menor, o campo elétrico é menor. E o fato do campo elétrico aqui nessa região ser menor faz com que a quantidade de portadores de carga negativos atraídos para a região do canal seja menor. Isso leva a um canal mais estreito do que aqui nas proximidades da fonte. Tá? E aí a questão fica mais complicada, né, à medida que VDS vai aumentando. Porque quando o VDS chega ao ponto, né, que ele passa a ser igual a VGS menos VT, que é a tensão mínima necessária para que eu possa criar um campo elétrico forte o suficiente para atrair uma quantidade de portadores de carga para a região do canal que permita sua continuidade, então a gente tem a situação em que o canal começa a retangular bonitinho assim, ó, quando o VDS é igual a zero. Aí, à medida que o VDS vai aumentando, o canal vai ficando mais estreito na proximidade do dreno, mais estreito na proximidade do dreno, até que no extremo, quando VDS é igual a VGS menos VT, o canal na região do dreno ele é estrangulado. Ele fecha, basicamente ele fecha, tá? Atingindo esse formato aqui, ó, que já não é mais trapezoidal e sim triangular, certo? Isso leva o transistor ao que nós chamamos de região de saturação, né? Então, no começo, a variação da corrente D com VDS é linear, né? É linear porque o canal está bonitinho, está retangular. Então, quando o VDS aumenta, a corrente aumenta na mesma proporção. Mas à medida que o VDS vai aumentando, o canal vai ficando mais deformado,
começa a adquirir essa função, esse formato trapezoidal. Isso significa que a resistividade do canal aumenta. Então, aquele aumento de VDS já não se traduz totalmente em aumento de corrente, porque a resistividade do canal aumenta, então o aumento do VDS já não aumenta mais tanto a corrente quanto aumentava antes. E a curva, que tinha uma inclinação aqui no começo mais ou menos uniforme, começa a ter uma inclinação diferente. Essa inclinação aqui representa uma resistência maior do que essa inclinação aqui. Até que chega no extremo em que VDS é igual a VGS menos VT, que a gente chama de VDS de saturação, e a partir desse momento o transistor sai da região denominada de triodo e entra na chamada região de saturação. Uma vez na região de saturação, novos aumentos de VDS não deveriam mais levar a aumentos de corrente, e a gente deveria ter a chamada corrente de saturação e de SAT, tá? Só que apesar de que em teoria deveria ser isso que acontece, na prática não é assim, né? Isso não é o que se verifica na prática. Na prática, o que nós vemos é uma coisa mais desse tipo aqui, ou seja, mesmo depois de atingir a região de saturação, aumentos subsequentes de VDS levam ainda a um aumento de corrente, não mais tão intenso quanto antes, mas ela ainda continua aumentando, tá? Por que isso acontece? Vamos entender aqui. Essa figura aqui vai ilustrar isso para a gente. Então veja, à medida que o VDS aumenta, o que termina acontecendo na prática, tá? É que o ponto de estrangulamento do canal, que quando VDS é igual a VDS de saturação, é exatamente no ponto onde o dreno começa, né? À medida que o VDS excede o valor de VDS de saturação, o ponto de estrangulamento do canal ele começa a se afastar do dreno. Por quê? Porque eu vou chegar, né? Lembra que eu falei para vocês que à medida, né, que eu vou me aproximando do dreno, a tensão efetiva entre a placa do terminal da porta e a região do canal vai diminuindo, né? No ponto em que VDS é igual a VDS de saturação, eu tenho estrangulamento do canal nesse ponto. Só que se eu colocar um valor de VDS além do valor do VDS de saturação, significa que o ponto em que a diferença de tensão entre a porta e o canal, tá, fica igual a VGS menos VT, que é o valor de VDS de saturação, ele acontece antes. Digamos, vamos pegar valores, né? Digamos que VGS é igual a, digamos, a 2 volts e VT é igual a 1 volt. Então, eu tenho que, né, vamos anotar esses valores aqui para a gente poder ilustrar isso, né? Então, digamos que VT é igual a 1 volt e nesse exemplo aqui, VGS é igual a 2 volts, certo? Então, eu tenho que o meu VDS de saturação, que é igual a VGS menos VT, é igual a 1 volt, certo? O que acontece se eu fizer VDS igual a 2 volts, por exemplo? Significa que nesse ponto aqui, né, nesse ponto aqui, eu vou ter uma diferença de tensão, certo? Entre aqui eu vou estar com 1 volt e aqui eu vou estar com 2 volts. Então a diferença de tensão nesse ponto é negativa. Obviamente que eu não vou ter mais isso aqui, tá? E como aqui a diferença de tensão entre o VGS, né, entre o terminal que está conectado na porta e a região do canal nas proximidades da fonte que está aterrado nesse ponto, quanto é essa diferença de tensão? VGS é igual a 2 volts, a fonte é igual a zero, então a diferença de tensão nesse ponto aqui, né, nessa região aqui do canal, é de 2 volts. Então aí eu tenho um canal, porque eu excedo a tensão de limiar em 1 volt, então tem um canal. Mas à medida que eu vou saindo da fonte em direção ao dreno, essa diferença de tensão entre a placa do terminal da porta e a região do canal vai diminuindo. Nesse ponto aqui, quanto é que é? É menos 1 volt, né? Porque a porta está... Perdão, não é menos 1 volt, não, eu falei errado. É zero, né? Porque a porta está em 2 volts e eu estou supondo que o VDS está igual em 2 volts.
Então a diferença daqui para aqui é zero. Só que o canal cessa quando VGS é igual a VT, ou seja, o canal cessa. Para que exista canal, eu preciso ter uma diferença de tensão daqui da região da porta para a região do canal de pelo menos 1 volt. Nesse ponto é zero. O canal já acabou antes disso, então provavelmente esse ponto vai estar mais para cá. Ou seja, o ponto em que a diferença de tensão vai ser igual a VDS de saturação, ou seja, de 1 volt, não vai ser aqui, que é zero. Aqui é 2 a diferença de tensão, entre a tensão da porta e a tensão da região do canal, e aqui a diferença de tensão entre a tensão da porta e a região do canal é zero. O ponto em que o canal cessa, que é esse ponto do VDS de saturação, que é de 1 volt, talvez esteja por aqui mais ou menos. Então isso significa que o canal ele vai estrangular muito antes de chegar na região do dreno, certo? Levando aquele gráfico que a gente viu aqui, né? Ou seja, esse gráfico aqui, ó. Levando esse gráfico aqui, tá? Então, com isso, o que é que acontece? O ponto VDS de saturação, ele acontece antes de chegar no dreno. E a diferença de tensão entre o valor de VDS e o valor do VDS de saturação, ele fica nessa regiãozinha aqui que a gente chamou de ΔL, tá? O canal, o que a gente chama de região do canal, é a diferença é a distância entre a fonte e o dreno no transistor. Porém, né, por conta do fato de que o canal está estrangulando antes de chegar no dreno, é como se eu tivesse um comprimento efetivo do canal, ser dado por L menos ΔL, menor do que o L. Ora, se vocês lembrarem, a equação que calcula a corrente de dreno, ela é dada por Kn' W sobre L, VGS menos VT ao quadrado. Ora, se o L não é mais essa distância aqui, ó, porque o canal agora só tem esse comprimento aqui, o canal tem um comprimento menor, isso significa que a corrente aumenta. Então, mesmo após o canal estrangular, tá, continua havendo aumento de corrente quando eu sigo aumentando o VDS, porque se eu aumentar o VDS ainda mais, esse ponto de estrangulamento do canal vai vir mais para cá ainda. O canal vai ficar com um comprimento efetivo ainda menor e a corrente que vai passar vai ser ainda maior, certo? Então, para a gente poder, para não modificar, quer dizer, para fazer uma modificação nessa equação da corrente daí, sem mexer no valor de L, que seria trocar o valor de L, que é a distância entre o dreno e a fonte, pelo chamado comprimento efetivo do canal, que é o ponto onde o canal estrangula, para não mexer nesses termos, optou-se por fazer uma equação diferente, que foi essa aqui. O que é que eu vejo nessa equação? Além do termo Kn' W sobre L, VGS menos VT, faltou o quadrado aqui, vamos colocar, né, elevado ao quadrado, se introduz esse termo aqui, né, esse termo aqui, 1 mais lambda VDS, que leva em consideração o fato de que se VDS aumenta, se produz um aumento na corrente D, tá? Esse valor de lambda, a gente vê que ele aparece aqui no gráfico, ó, tá? Ele é dado por 1 sobre VA, ou VA igual a 1 sobre lambda, né? E o VA é esse ponto em que todas essas retas aqui se interceptam, certo? E é um parâmetro do transistor. Então, notem, né? Antes, o que eu tinha? Eu não tinha esse gráfico. Qual seria o gráfico ideal? Uma reta aqui. Ou seja, o gráfico ideal seria assim, ó. Então, quando o transistor satura, ele deveria ter uma resistência infinita com relação à variação de VDS, ou seja, variações em valor de VDS não deviam produzir variações no valor de corrente, né? Como a gente trabalha com o transistor como amplificador, né? O transistor é um amplificador de transcondutância, então ele pega uma diferença de tensão, né, que é dada em VGS, e traduz isso numa variação de corrente na saída, tá? E a gente opera o transistor como amplificador na região de saturação.
Então, na região de saturação, a diferença de tensão, né? Se eu desenhar aqui o transistor, né? Deixa eu desenhar aqui um transistorzinho. Faltou levar em consideração o fato de que a porta é isolada. Vamos colocar aqui, né? Então, a diferença de tensão VDS é essa aqui, tá? A diferença de tensão VDS é essa aqui. E o que deveria acontecer se VDS varia? Nada. Nada. Ou seja, deveria ter um transistor, que é uma fonte de tensão controlada por corrente, com resistência de saída infinita, que corresponderia a esse gráfico aqui. Mas na prática não é isso que acontece. Na prática o que acontece é isso. Ou seja, mesmo depois de saturado, se houver variação do VDS, a corrente de saída varia, mesmo que VGS não varie, mostrando que ele não é uma fonte de tensão controlada por corrente ideal. E sim, na verdade, né, ele é uma fonte de corrente controlada por tensão que é imperfeita. Tá? Ou seja, a gente teria alguma coisa desse tipo aqui, que mostra que se VDS varia, a corrente do dreno para a fonte varia, tá? Mesmo estando o transistor saturado, o que não deveria acontecer. Tá? Bom, mas isso ainda está bem interessante, tudo bem, mas ainda não responde a pergunta de por que continua havendo corrente se o canal está estrangulado. Né? Ou seja, eu, pelo menos, quando estudei isso como estudante, quando eu vi que o canal estava estrangulado, eu pensei, como é que tem passagem de corrente se o canal não chega ao dreno? Por onde? Como que passa a corrente? A resposta para isso é que a corrente ela passa por um mecanismo parecido com o que acontece no transistor bipolar com os elétrons que conseguem atravessar a base e chegam no limiar da junção base-coletor. Quando os elétrons chegam na junção base-coletor, apesar dela estar reversamente polarizada, eles encontram uma tensão positiva no coletor. Então, eles são varridos em direção ao coletor. Tá? Então, apesar de eu ter a junção coletor-base reversamento polarizado, eu tenho a passagem de corrente. A mesma coisa acontece aqui. A mesma coisa acontece aqui. Apesar dos elétrons chegarem aqui e já não existir mais o canal, né, o dreno está na tensão positiva. Então, os elétrons que são acelerados da fonte em direção ao dreno, quando chegam aqui e se deparam com a tensão positiva que tem no dreno, eles são varridos na direção do dreno e a corrente passa de uma forma, como eu disse, análoga ao processo que acontece na junção coletor-base do transistor bipolar. Tá bom? Eu espero que isso tenha ajudado vocês a entender melhor esse processo de operação dos transistores de efeito de campo. Até uma próxima aula. Tchau, pessoal.